Aleluia. Então, estamos dando continuidade, né? Falando sobre as bases ou os fundamentos, né, de uma família abençoada. E a Bíblia, né, ela começa por nos dizer, lá em Timóteo 5, o Timóteo 5:8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, nós temos que nós fomos chamados para nós amarmos a nossa família, para nós cuidarmos da nossa família. É um tesouro, é uma aliança, é algo que Deus colocou nas nossas mãos para que todos nós possamos ser transformados. E eu creio que a maior transformação, ou o maior lugar de transformação, ou para cada ser humano ser transformado, é na família, lugar onde a gente pode crescer, no lugar onde a gente é amado, independentemente dos nossos defeitos, das nossas bênçãos, daquilo que somos, daquilo que não somos, somos conhecidos por aquilo que somos e somos identificados por aquilo que também o mais profundo, o mais íntimo ser é em nossa casa. E então, Paulo, ele começa por dizer para Timóteo, né? Olha, vamos cuidar dos nossos, para além de nós sairmos e darmos simplesmente a palavra, nós precisamos ser testemunha primeiramente nas nossas casas. Então, se nós não cuidarmos, especialmente do nosso esposo, da nossa mulher, dos nossos filhos, daquelas pessoas que convivem conosco, ele está dizendo que nós estamos negando a fé. E somos pior do que aquele que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, ele não está a dizer que nós estamos dizendo que já não queremos ou que já perdemos a fé. Ele disse, se você não cuida da sua família, você está negando a fé. Aleluia. Então, nós queremos que nós estaremos inseridos na família do Senhor quando nós estamos cuidando da nossa própria família, do nosso marido, da nossa esposa e dos nossos filhos, ou de todas as pessoas que vivem conosco. Então vamos lá para 1 de Coríntios, 7. Então hoje estaremos falando sobre os papéis do esposo, o papel da esposa e também dos filhos, para que haja essa comunhão e para que cada um possa desempenhar a sua função e para que nós possamos usufruir da boa e da agradável e da perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. 1 de Coríntios 7:3. Então diz assim a bendita palavra do Senhor. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então era Paulo, né, respondendo algumas questões lá à igreja de Coríntios, não é? Então Paulo estava dizendo, olha, é importante que a mulher ou o marido, eles desempenham o seu papel. Cada um na nossa casa tem uma responsabilidade de desempenhar esse papel. E é esses papéis que nós vamos estudar hoje e vamos aprofundar. Qual é então o papel do marido no casamento ou no lar? Qual é o papel da mulher no lar para que nós tenhamos uma família abençoada, assim como Deus o quer? A Bíblia nos diz lá em Efésios, né, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. E quando nós lemos muitas vezes esse versículo, né, eu creio que muitas das vezes a gente simplesmente pensa que o sermos abençoados simplesmente está falando da área financeira. Mas nós somos abençoados também na nossa própria casa, no nosso próprio lar, na nossa própria família, ou onde quer que a gente esteja. Somos abençoados no trabalho, somos abençoados na família, somos abençoados na igreja, aonde
e em qualquer lugar a gente esteja. Há uma bênção, há os céus a olharem para nós e a derramar bênção sobre bênção e sermos inspirados pelo Santo Espírito para que tudo vai bem e que nós possamos usufruir da boa e da agradável e da perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então eu vou começar por falar, primeiramente, pelo papel do marido. Aleluia! E o marido, ele no lar, ele precisa ser o primeiro papel do marido na família, amar a sua esposa. E isso vamos ver lá em Efésios. O papel do marido é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja até o ponto de dar a vida por ela. Aleluia! Então vamos lá ler Efésios 5, 23. Diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, os maridos, eles precisam que amar as suas mulheres até o ponto de darem a vida por elas, assim como Cristo amou a igreja até o ponto de dar a vida por ela. Então, os maridos, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser doces no trato, eles precisam ser gentis na comunicação com a sua esposa. Sua fala deve falar sobre o amor que cuida, o amor que morre pela sua própria esposa. E quando nós falamos sobre deveres, o que muitas das vezes acontece é que nós automaticamente queremos cobrar mais do que aquilo que damos. E isso leva-me lá, quando Jesus estava falando, lá em Marcos 18, quando ele falou do credor incompassivo. Ele simplesmente, o credor incompassivo, ele quando precisou, ele pediu por misericórdia e por compaixão. Mas quando o outro precisou, ele infelizmente não teve nem misericórdia, nem compaixão. Então, muitas das vezes, quando nós ouvimos sobre os deveres do marido, sobre os deveres da esposa, independentemente de quem esteja no seu lugar, automaticamente nós queremos logo buscar simplesmente os nossos interesses. Queremos apontar o dedo. Marido, o teu dever é você morrer por mim. Eu me pergunto, e será que a nossa obra já está toda completa? Mas a Bíblia ela também nos diz que cada um, ou que ninguém busque o seu próprio proveito. Que cada um, quando a gente deve entrar no lar, não para nós buscarmos ser felizes. Nós devemos entrar no lar com a intenção de fazer feliz o outro. E quanto mais eu busco fazer feliz o meu cônjuge, mais eu creio que eu encontro uma liberdade no meu próprio lar. Então, eu não devo entrar no casamento para eu buscar o meu egoísmo, para eu ser feliz. Eu devo entrar no casamento para fazer feliz o meu cônjuge, para fazer feliz os meus filhos. Aleluia! Que cada um de nós não possa ser egoísta. Porque a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 10, 24, que ninguém busque o seu proveito próprio, mas que cada um possa buscar o proveito de um do outro. Que eu possa desejar cada vez mais servir mais o outro do que buscar ou do que desejar eu ser servida e ser agradada. Mas a Bíblia está dizendo que
o trabalho do homem, o dever do homem, é ele amar a sua esposa. Então, este é o primeiro ponto. O meu esposo, ele deve amar a sua esposa. Essa é a missão do marido no casamento, para que nós possamos ter bases para nós termos uma família abençoada no Senhor. Que cada homem que esteja aqui, esteja a ouvir essa palavra e que deseje no seu coração cada vez mais amar a sua esposa até ao ponto de dar a vida por ela. E isso em pequenas coisas. Ser meigo no trato, ser amoroso, buscar dar mais em vez de querer ser correspondido. Aleluia! Desejar cada vez mais colocar esse amor, porque a gente sabe e a gente crê que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma porção de fé é colocada nos nossos corações, mas uma porção de amor também é colocada nos nossos corações. Então, a primeira missão do homem no casamento é que ele ame a sua esposa até ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa. O segundo papel do homem é ele ser o cabeça no lar. E isso vamos continuar aqui em Efésios 5, 25. Ele diz, 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia! Oh, aleluia! Mas é no 25 que diz, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. E no 23 é que diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então o marido, ele deve ser o quê? O sacerdote do lar. Ele é o cabeça da mulher, ele é o cabeça do lar, ele é o guia, ele é aquele que ensina, ele é o bom pastor no nosso lar. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, ele é aquele que levanta, ele é aquele que ora, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que faz um culto dominical na sua igreja, na sua casa, ele é aquele que instrui a sua esposa no caminho do Senhor, ele é aquele que fica incansável no lar, ele não pode parar, ele é o exemplo da sua família. Aleluia! E o terceiro ponto, ele deve ser o quê? O provedor. Isso vamos ver, vamos lá ler em Gênesis. Vamos ler Gênesis 2. Aleluia! Porque Gênesis 2, Gênesis 3, não é o 2, é o 3, queridas. Gênesis 3, diz assim a bendita palavra do Senhor. Gênesis 3:17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aleluia! Em fadiga, em cansaço, em suor, em dor, ele terá o sustento durante os dias da sua vida. Então, quem busca o sustento no lar para a sua família é o marido. Aleluia! Isso não quer dizer que a mulher ela não possa trabalhar no secular, ajudando o seu marido. Mas eu creio que a mulher, ela pode até trabalhar no secular, mas desde que não interfira nos seus afazeres, que é uma das responsabilidades da mulher, é ela ser administradora do lar. Ela precisa de administrar o quê? A sua família, o seu marido, a sua casa, os seus filhos. Então é claro que ela pode
trabalhar, mas aí ela vai precisar de outras pessoas que também o possam ajudar em casa. Mas os maridos, eles precisam de saber que são eles, que são os provedores do lar. Aleluia! O quarto ponto, nos deveres do esposo, o marido, ele deve ser o quê? O protetor. E isso continuamos vendo aqui em Efésios 5, 29. Diz, olha, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E nós sabemos que uma vez que nós casamos, nós nos tornamos um só. Um com os nossos maridos. Então a Bíblia está a dizer, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então o marido, uma vez que nós casamos, nós somos um só. Então o marido não tem como ele destratar a sua esposa, porque agora nós somos um só. E ele não pode, jamais ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Então, o marido, ele precisa de ser o quê? O protetor da sua esposa. Ele precisa proteger a sua casa. Ele precisa proteger os seus filhos. Ele precisa proteger o seu lar. Como? Com ternura, com amor, com graça, com toda a sabedoria do alto, dependendo do Espírito Santo, dependendo de um Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos ensina, dependendo da misericórdia do Senhor, aquele que faz todas as coisas. Sabemos que de nós mesmos nada temos, nada somos, mas através da graça que nos tem sido alcançada, através de uma decisão que nós decidimos servir a esse Deus, não buscamos nossos próprios interesses, mas porém buscando o interesse do outro, sabendo que no Senhor nada daquilo que a gente coloca em prática será em vão. A cada dia mais seremos aperfeiçoados na sua graça. Ele vai trazendo graça, ele vai trazendo bênção sobre a nossa própria família, que cada um de nós não possa desistir, que cada um de nós possa fazer o seu papel. Então nós precisamos, os homens precisam entender que ele é aquele que ama até o ponto de dar a sua própria vida à esposa. Ele também deve ser o quê? O cabeça do lar. Terceiro ponto, ele deve ser o quê? O provedor. É ele que vai buscar a provisão no Senhor. É ele que é o quê? O protetor. É ele que protege a sua família, protege a sua amada, fazendo o quê? Elogios, cuidando dela, cercando-lhe com amor, com ternura, com meiguice, trazendo paz, para que nós possamos ter uma família abençoada no Senhor. Deus deixou princípios e valores para cada um de nós, possamos que desempenhar, para que nós possamos ser uma família perfeita no Senhor. Aleluia. Amém. Agora vamos para os princípios, para os deveres, para as responsabilidades da mulher. E nós sabemos que a mulher, ela precisa ser, ela não precisa, porque ela em espírito ela já é. Deus já lhe colocou como auxiliadora idônea do seu marido. Aleluia. E isso vamos ver lá em Gênesis 2. Aleluia. Deus é bom, querido, e Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Lá em Gênesis 2, dos 8, a Bíblia diz-nos, disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluia. Então deixa eu dizer, querida,
Deus nos fez como auxiliadoras idôneas do nosso marido. Então, eu, mulher, eu preciso crer que eu sou uma auxiliadora idônea do meu marido. Não é o meu marido que tem que me ver como uma auxiliadora idônea. Se ele me ver, amém, glória a Deus, graça e favor sobre as nossas vidas. Mas eu, como mulher, eu preciso de saber quem eu sou em Cristo Jesus. E estamos lendo. Deus me fez auxiliadora idônea. Então, eu creio que eu tenho habilidades, que eu tenho capacidades para eu desempenhar, ou para eu estar ao lado do meu marido e estando o quê? Lhe auxiliando a toda hora, em todo momento. E deixa eu dizer, querido, você precisa saber que você está aí para auxiliar, não para ficar calada. Você precisa ser uma mulher que sugere o seu marido. Você precisa auxiliar o seu marido em tudo. Deixa eu dizer, querida, a prudência existe na mulher. Porque a Bíblia, ela diz-nos, lá em Provérbios, que os bens, eles vêm de uma herança que vem dos pais. Mas a mulher prudente, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a mulher prudente vem do Senhor. Então, eu e você já somos prudentes. Eu e você, amada, já somos sábias no Senhor. Então, com toda a sabedoria do alto, com toda a prudência, nós precisamos pegar esses valores e colocarmos em prática. Não nos esquecendo, eu e você precisamos saber o quê? Que nós somos copilotos. E o seu marido é o piloto, querido. E eu agora costumo me perguntar, meu Deus, será que algum piloto, ele faz a sua viagem, o seu trajeto, desconfiando do copiloto? Por que muitas das vezes os casamentos, eles não vão bem? Porque muitas das vezes também o próprio marido, ele não confia na mulher que Deus disse que ela é auxiliadora idônea. Mas naturalmente falando, será que um piloto, ele desconfia do copiloto? Nunca, amados. O piloto sempre vai confiar no copiloto. Não permita que você seja tratada como uma comissária do avião ou uma comissária a bordo, querido. Você, querida, você não é comissária a bordo, querido. Você é copiloto do seu marido. Você é auxiliadora idônea do seu marido. A Bíblia nos diz lá em Provérbios, assim como a sua alma imagina, assim você será. Então, você precisa se ver, querido, que você é uma auxiliadora idônea do seu marido. Você tem habilidades, você tem capacidades para auxiliar o seu marido a toda hora, a todo momento. Você não seja como uma mulher tola que vai destruir o seu lar. Não. A sábia, ela edifica o seu lar. Mas ela só pode ser sábia no Senhor. Ela só pode ser prudente no Senhor. Porque a mulher prudente, a mulher sábia, se encontra no Senhor. E a Bíblia ela ainda nos diz que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Aleluia. Irmã, e a Bíblia, ela, quando está a falar sobre coroa, sobre glória, que a mulher é a glória do seu marido, glória, ela nos fala sobre o quê? Sobre revelação. Então, a glória, ela tem a ver com uma revelação. Então, o marido, ele só vai poder saber amar uma mulher, saber cuidar dos seus filhos, quando ele vê mulheres amando os seus próprios maridos e mulheres amando os seus próprios filhos. Então, a mulher aí se torna o quê? A glória do seu marido. A mulher virtuosa se torna o quê? A coroa do seu marido.
Aleluia. Então, nós precisamos saber que nós somos auxiliadoras idôneas. Esse é o primeiro dever, o primeiro papel, o primeiro princípio na palavra de Deus para cada esposa que esteja neste lugar. O segundo papel é nós sermos o quê? Submissas. E isso vamos ler lá em Colossenses 3. Aleluia. Colossenses 3, dos 8, diz a palavra do Senhor. Esposas, mulheres, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como que? Como é útil, essa palavra convém, como é útil no Senhor. Como é agradável no Senhor. Que cada uma de nós entenda que nós precisamos que nos submeter aos nossos maridos. Mas agora, nós precisamos entender que essa submissão não é nós nos tornarmos tapete dos nossos maridos, porque essa submissão é como nós estarmos debaixo de uma missão pela qual foi delegada ao Senhor, aos nossos maridos. E como vimos, uma das missões no lar para o marido é amar a sua esposa. Então, eu, esposa, sou submissa ou sou resposta de uma obediência do meu marido à palavra de Deus. Amém. Então, quando o meu marido, ele cumpre a sua missão de amar a sua esposa, eu estou debaixo também desta missão. Então, eu devo o quê? Corresponder ao amor sacrificial que o marido tem para com a sua esposa. Por isso é que a mulher, ela é auxiliadora do seu marido. Então, ela se submete à missão que está no seu marido. E a missão do homem é amar a sua esposa. A missão do homem é ser o cabeça do lar. A missão do homem é proteger a mulher. A missão do homem é prover. Então, o terceiro passo é o quê? É a mulher ser o quê? Administradora. Então, quando o homem ele é provedor, a mulher é administradora. Então, quando o homem traz a provisão, a mulher ela precisa de ser o quê? Administradora. Porque se a mulher ela não for uma boa administradora, como é que as coisas em casa ela andarão? Por isso é que existe uma missão para o marido e eu estou debaixo da missão do meu marido. Então o marido ele é o provedor e eu estou debaixo, sendo o quê? Administradora da provisão que o marido traz em casa. Então, toda a provisão que chega em casa, a mulher precisa saber ser uma grande gestora, com toda a sabedoria, assim como a Bíblia ela nos fala lá em Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, que a Bíblia ela nos diz, né? Quem achará, meu Deus, uma mulher como aquela? Mas é possível nós encontrarmos essa mulher virtuosa. É possível nós sermos essa mulher virtuosa, porque é só no Senhor que a gente consegue ser essa mulher virtuosa. Então, a mulher, ela precisa ser administradora do lar. Aleluia! E isso nós vamos ver, não é? Lá em Tito 2, vamos lá para Tito. Aleluia! Ela precisa administrar o seu lar. Vamos ler Tito. Tito 2, 3 diz, olha, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. A Bíblia ela nos exorta que nós precisamos ser rápidas no ouvir e cada vez mais o quê? Tardias no falar
e tardias a irar-nos. Então, a nossa maior habilidade é nós ouvirmos. E eu creio que é por isso que Deus nos colocou o quê? Simplesmente uma boca e 2 ouvidos. E eu creio que era para quê? Que era para nós ouvirmos mais e falarmos cada vez menos. E Ele ainda nos deu uma boca, mas Ele ainda na boca, Ele colocou dentes e colocou a língua. Aleluia! Para que cada um de nós possamos que cada vez mais falarmos menos e ouvirmos mais e sermos tardios a nos irar. Então Paulo está exortando aqui as mulheres a serem sensatas, sérias no seu proceder, cada vez menos falantes, não escravizadas a muito vinho. Sejam elas o quê? Mestras do bem. E a Bíblia ela também ela nos diz na mulher virtuosa, ela lhe faz tão bem e nunca mal. Aleluia. Agora, será que o nosso fazer bem está dependente de outrem? Não, querida. Nós fomos chamadas para fazer o bem. Então, nós sabemos que o meu compromisso no Senhor é com a palavra, é com o Evangelho, independentemente daquilo que me possam fazer. Eu decido ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Então, ele diz: olha, a mulher virtuosa, ela faz o bem e não o mal. E aqui ela diz: nós somos o quê? Mestras do bem. Aleluia! Você é doutorada para fazer o bem. Você fez um mestrado para fazer o bem. Você tem habilidades para fazer o bem. E no quarto ele diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos seus filhos. Aleluia! É nossa responsabilidade amarmos os nossos maridos e amarmos os nossos filhos, a fim de quê? De instruirmos as outras jovens. Aleluia! É nossa responsabilidade nós sermos mestras do bem, para fazermos o bem, independentemente daquilo que de que alguém possa fazer. Essa é a instrução do Senhor para as mulheres. E ele no 5 diz, a serem quê? Sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada. Aleluia, querido. Importa agradar a Deus e não a homens. Então eu decido, querida, agradar a Deus e não a homens. Quando o meu compromisso é com a palavra de Deus, eu digo, olha, para que a palavra de Deus ela não seja defamada. Então eu tenho uma responsabilidade na minha vida. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou testemunho deste evangelho. Eu desejo que o meu papel seja tão bem feito, porque a minha responsabilidade é que essa palavra ou esse evangelho não haja difamação nele. Aleluia! Independente, mulheres, daquilo que nos possam fazer, nós decidimos seguir amando, fazendo o meu papel. Porque quando eu sei que no espírito, que o meu homem interior é fazer o bem, eu desejo simplesmente tirar aquilo que é o bom. Para cada dia eu possa crescer e eu possa ser transformada dia após dia. Aleluia! O outro ponto é o quê? A mulher, ela deve ser prudente. Aleluia! E isso vamos ler lá em Provérbios 31, Provérbios 19. Aleluia! Provérbios 19. No 14 diz: a casa e os bens
vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Aleluia! Eu e você, amada irmã, podemos ser prudentes, porque nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, todos esses bens, eles vêm da herança do Senhor. Mas a mulher prudente, a mulher que sabe dar um conselho ao seu esposo, vem do Senhor. E eu sei que toda a sabedoria, que todos os tesouros, que todo o conhecimento estão aonde? Em Cristo Jesus. E deixa eu dizer, ainda que a gente não se vê nisso, lá a Bíblia não nos diz, lá em Tiago, que alguém que queira buscar sabedoria, peça a Deus, que Ele está disponível para dar sabedoria a qualquer um. Então, se nós não temos, ou se não estamos vendo, nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê prudência, para que nós possamos ter cuidado no falar, no aconselhar os nossos próprios maridos, para que eles possam ser prudentes, até mesmo nós, no nosso lar, porque nós estamos sempre ensinando os nossos filhos e pessoas estão sempre nos vendo, né? Porque nós somos testemunhas dessa palavra. Então, o nosso compromisso deve ser com um evangelho para que ele não seja defamado no Senhor. E queria também aqui acrescentar, né, para falar sobre os filhos. A Bíblia ela nos fala lá em Efésios 6, para que os filhos, eles obedeçam os seus pais. Lá em Efésios 6, filho, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo e isso é agradável para eles. E depois ele vem falando sobre o único mandamento que tem promessa: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora deixa eu dizer, querido, como é que o filho ele vai honrar a sua mãe se ele não vê a sua mãe e o seu pai honrando os seus próprios pais? Então, eu, como mãe, e o marido, como filho também, como na posição de filho, os nossos filhos precisam estar nos vendo, nós honrando os nossos próprios pais, nós dando primazia aos nossos pais, nós amando os nossos pais. Então, quando eles vêm, nós a fazermos isso, então eles também vão fazendo. Não o simples facto da palavra estar dizendo isso, estar escrita que os nossos filhos vão fazer. Os nossos filhos, eles aprendem conosco. Então, eles, por exemplo, eu que sou mulher, se eu for obediente ao meu marido, os meus filhos, eles vão ser obedientes também ao meu marido. Se o meu marido, eles verem a conduta do meu marido no lar, a qual ele respeita a sua esposa, se eles verem o pai, se o filho ver o pai a amar a sua esposa, com ternura, com meiguice, com cuidado, a ter cuidado na comunicação, os filhos estão a ter o quê? Um aprendizado. Amém. Então, eles, vendo, eles vão tirar isso. Eles também, quando um dia se casarem, eles vão ser aquilo que eles viram o seu pai fazendo, aquilo que eles viram a sua mãe fazendo. Porque se nós temos filhas, então a minha filha, ela vai ser aquilo que eu sou no casamento. Se eu sou paciente, ela será paciente. Se eu sou uma mulher submissa ao meu marido, ela será submissa. Se eu tenho segredos de sabedoria, de prudência, se eu sou uma auxiliadora idônea no casamento, a minha filha está aprendendo comigo. Aleluia. Se os meus filhos estão me vendo, eu amando-lhes a eles, amando o meu marido, eles também vão fazer a mesma coisa. Aleluia. Então, que cada um de nós possa ouvir essa palavra e que essa palavra ela possa cair em boa terra e possa produzir frutos a 100, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. E até aqui
é a palavra de Deus.